Olá, eu sou Isaac Amaral, sou estudante de Química Geral e hoje eu vou falar sobre alguns produtos que a gente tem em casa que possuem a ligação covalente. Primeiramente, dando uma pequena explanação sobre o que seria uma ligação covalente, seria uma ligação interatômica que ocorre o quê? Entre átomos não metálicos, ou seja, são os átomos de natureza, como o hidrogênio de natureza metais. E essa ocorrência da ligação covalente, ela pode existir de algumas formas, seja ela através de dois átomos de hidrogênio, através de um hidrogênio a metal, ou através de dois ametais de elementos químicos diferentes, ou mesmo através de mesmos elementos químicos a metais, ou seja, isso pode fazer com que ocorra a ligação covalente. São várias formas, mas todos continuam sendo uma ligação. Também é importante falar sobre a estrutura de Leo, que o que seria. Dando um pequeno resumo, seria a formação da ligação de uma molécula, e ele mostra os átomos que estão envolvidos e também os elementos da camada de valência. Um exemplo que nós podemos ver é no tetracloreto de carbono. A gente pode ver que a gente tem o carbono no meio e ele faz as ligações com os outros elementos que estão ao seu redor. Podemos ver que tem circulado os pontinhos, porque esses dois pontinhos que estão circulados no meio, ele representa a troca de elétron entre eles. Também é importante falar o que seria geometria molecular. A geometria molecular é a forma na qual os átomos estão distribuídos e ele mostra a distribuição espacial, ou seja, a forma espacial que esses átomos estão distribuídos. Tem vários tipos de geometria molecular que existe. Pode ser a geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica, bipiramidal ou octaédrica. Um exemplo que a gente tem aqui é da água, que é o H2O, né? A gente pode ver que tem duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, e elas estão ligadas de uma forma que não é linear, ou seja, ela é uma geometria angular, e a gente pode ver que tem um ângulo de 104,5 graus entre elas. Agora falando sobre os produtos que a gente tem em casa, a gente tem aqui um exemplo, a água, que tem sua fórmula química H2O, e ela é uma molécula polar. O que seria polaridade? Moléculas apolar são o quê? São moléculas que não existe uma diferença de eletronegatividade entre os seus átomos. Já uma molécula polar, existe essa diferença de eletronegatividade. A estrutura de Lewis da água, que a gente pode ver também, que está desenhado ao lado esquerdo, e a sua geometria molecular, como já foi apresentado anteriormente. Outro produto que a gente tem em casa, que é a água sanitária, e um dos elementos desse composto é o NaClO, que é o hiprocloreto de sódio. Ela é uma molécula polar e a sua estrutura de Leo está apresentada aqui ao lado esquerdo. Podemos ver também a sua geometria molecular, que apresenta a forma espacial que ela está disposta. O fósforo também, que é a molécula do fósforo branco, que é o P4, ela é uma molécula apolar, ou seja, que não existe uma diferença de eletronegatividade, como já foi dito anteriormente, e a gente pode ver como está distribuído a sua estrutura de Lewis. E muito parecido com sua estrutura é sua geometria molecular também. Podemos ver aqui no canto direito a foto de uma caixa de fósforo que representa o local onde é armazenado os fósforos que a gente utiliza durante o nosso dia a dia. E o fósforo está presente, na maioria das vezes, na lateral da sua caixa. Outro elemento que a gente tem em casa, que às vezes até passa despercebido no momento de fazer essa atividade, que a gente não pensa muito, é a fórmula química do açúcar. Por quê? Porque o açúcar ela contém a sacarose, que é o elemento C12H22O11. Ela é uma estrutura polar. Devido a ter muitos elementos, nós podemos ver que vai haver essa diferença de eletronegatividade entre os seus átomos.
E nós temos aqui ao canto esquerdo a sua estrutura de Lewis. A gente pode ver que é uma estrutura muito abrangente, diferente das convencionais que a gente viu anteriormente. E sua geometria molecular que está aqui ao lado direito, que por acaso é uma geometria muito bonita. O álcool também, ele é um dos produtos que foi escolhido para abordar. E sua fórmula química, é o C2H5OH. Ele é uma forma polar e nós podemos ver a sua estrutura de Lewis, que está aqui ao lado esquerdo, que apresenta as suas moléculas de hidrogênio, de carbono e de oxigênio, e a forma em que está disposto na camada de valência. E temos aqui sua geometria molecular também, que até tem as letras para facilitar a leitura. Foi encontrado através de pesquisa essa geometria de uma forma muito bonita. E ao lado direito nós temos o item que foi encontrado em casa, né? Porque era algo que tinha sido pedido. A acetona também, que é um elemento que é muito usado na estética, porque principalmente para quem pinta unhas, que é a necessidade de tirar para pôr uma nova cor. Ele tem sua fórmula química da acetona, um dos seus componentes é o C3H6O, que é oxigênio. Ele é uma estrutura polar e nós podemos ver ao lado esquerdo também a sua estrutura de Lewis e sua geometria molecular ao lado direito. E mais à direita podemos ver a foto representando esse item. O creme dental, que ele é um produto que tem vários elementos, e um dos principais elementos que ele possui é o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que é um dos seus elementos. Ele possui uma estrutura apolar, e podemos ver também que ele tem aqui a sua estrutura de Lewis, como já foi passado de todos os itens mostrados, e sua geometria molecular também, que é até um pouco diferente das outras por ter um elemento que não tem uma ligação aparente na sua geometria. E por último, o hidróxido de alumínio, que ele é muito utilizado como remédio para quem sofre de gastrite ou algo nesse tipo de doenças estomacais. Sua forma é o AlOH3, ele é apolar, e a sua estrutura de Lewis ele está aqui representada ao lado esquerdo. É uma estrutura nem pequena e nem grande, e sua geometria molecular também está ao lado direito, que é muito parecido também com sua estrutura de Lewis que está sendo representada. E mais à direita a gente pode ver a foto desse item. E aqui só para mostrar que os produtos foram mesmo registrados de casa, estão aqui as fotos de todos os elementos juntos, que seria água, álcool, água sanitária, açúcar, acetona, fósforo, creme dental e hidróxido de alumínio. E muito obrigado por me permitir fazer essa apresentação.